Meus irmãos, abramos a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós teremos hoje a segunda parte do sermão, triunfando sobre o mal. Na última oportunidade que tivemos, nós vimos a primeira parte, que chamava-se Vivendo o Cristianismo. Agora nós vamos ver as duas últimas. Romanos 12, nós faremos a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 14 até o versículo 21. Assim diz a santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Foi numa igreja em Munique, onde eu palestrava em 1947, que de repente eu vislumbrei um homem calvo vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. Ao vê-lo, enxerguei o uniforme azul, o símbolo nazista. Vi o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Seu nome era Betsy. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido os judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração, para onde fomos enviados. Agora, ele estava diante de mim e com a mão estendida. Disse o homem, que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. E meu sangue parecia ter congelado. O homem falou mais uma vez. Eu fui guarda nos campos de concentração. Mas depois disso, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá. Mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein. Com a mão estendida. Outra vez, o homem perguntou a Fraulein, você me perdoa? Você consegue colocar-se numa situação dessas? Estar diante de alguém que corroborou para uma fase terrível de sua vida. Uma fase cuja qual você tem tristezas profundas e lamenta. O sermão desta manhã são ensinos da palavra de Deus, para que quando deparados com circunstâncias tais como esta, nós tenhamos êxito. Nós saibamos o que fazer, ou melhor, fazer a coisa correta, a coisa certa. No primeiro sermão, como já anunciei, nós vimos uma série de regras que Paulo está escrevendo a partir do versículo 9 até o 13, falando sobre a vida cristã. Um amor sem hipocrisia, um zelo, um regozijo na verdadeira esperança. A vida cristã. Isso tudo porque a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo começa a aplicar as verdades que ele ensinou até então.
Agora ele mostra para a igreja, vocês têm que fazer isto, fazer aquilo, fazer assim. Então nós vimos essa primeira parte. A segunda parte que nós veremos hoje chama-se sendo uma bênção. Se a primeira é vivendo o cristianismo, a segunda agora é sendo uma bênção. Versículo 14, o apóstolo diz: abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. É muito interessante, irmãos, que até aqui, desde o versículo 9, aqui no versículo 14, de fato está a primeira ordem do apóstolo Paulo. A ordem apostólica, com autoridade recebida por Cristo. Até então, os versículos 9, 10, 11, 12, 13, não são ordens. A ideia estrutural aqui é que são coisas que precisam estar acontecendo na vida do cristão, para que, de fato, agora eles consigam cumprir a ordem do versículo 14, que é abençoai. Abençoai quem? Os que vos perseguem. E ele insiste, abençoai e não amaldiçoeis. Ser uma bênção é uma característica do povo eleito de Deus. O Senhor Deus, quando chamou Abraão, disse para ele: sê tu uma bênção. Abraão deveria ir caminhando pelas terras que Deus dera para ele, sendo luz, sendo uma bênção, sendo diferente, sendo diferenciado, carregando consigo o selo de Deus, a promessa, a palavra de Deus. Dele viria o Messias, salvação para todos os povos, pessoas de todos os povos. Ser uma bênção, abençoar, é uma característica fundamental do povo de Deus. Mas ele diz, os que vos perseguem. Quem nos persegue? Também é uma característica do povo de Deus ser perseguido. A igreja de todos os tempos tem sido perseguida. Os irmãos têm sido perseguidos. Os patriarcas foram perseguidos. Os profetas foram perseguidos. Os apóstolos o foram. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se alguém quer viver de forma piedosa, piedosamente, vai sofrer perseguição, vai padecer. Ser escolhido de Deus, ser portador da bênção de Deus, significa receber perseguição. Dentro da estrutura, nós já abordamos isso na outra vez, na outra oportunidade, nós vimos que Paulo está sempre tratando na carta dos dois grupos existentes na igreja: judeus convertidos ao cristianismo e gentios. E nós já percebemos que havia algum tipo de rusga. Como existe em todos os lugares, sempre há desentendimento. Onde existem pessoas, há desentendimentos. E o apóstolo Paulo, então, está tratando, está mostrando de como deve ser o proceder para vencer essas coisas. Para viver de forma santa, agradável a Deus, viver em paz. Então é possível que, num primeiro momento, ele esteja tratando daqueles dentro da igreja mesmo, que faziam algum tipo de perseguição. Talvez algum judeu não totalmente liberto dos resquícios do judaísmo, mas que cria em Cristo e que cobrava alguma coisa dos irmãos gentios. Ou talvez alguns irmãos gentios que se colocavam numa situação de superioridade, porque eles se achavam donos da igreja de Roma. Já explicamos que no ano de 47, os judeus cristãos foram expulsos da cidade, e somente os gentios ficaram. Agora os judeus retomam, e há sempre uma discussão ali. Então Paulo diz, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Meus irmãos, o Senhor Jesus ensina-nos duas formas de abençoar aqueles que nos perseguem. Vamos olhar Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, o Senhor nos ensina aqui como a gente abençoa as pessoas, como a gente abençoa os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Lucas capítulo 6, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Até aqui. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Duas coisas. Primeira delas, fale bem. Fale bem daqueles que te perseguem. Fale bem daqueles que
às vezes parece ser uma pedrinha no sapato. Fale bem. Quando tiver a oportunidade diante das outras pessoas, para falar a respeito de quem te persegue, não fale mal. Cristo diz, fale bem. Bem dizer e a falar bem. É procurar nas pessoas qualidades, a obra de Deus na vida das pessoas, porque defeitos todos nós temos. Todos nós temos muitos defeitos, mas aqueles cujos quais o Senhor Deus começou a boa obra, certamente já há evidência da graça de Deus. São estas coisas que nós precisamos observar. E é sobre isto que nós devemos falar. Fale bem. Recuse-se a falar mal das pessoas. Segunda coisa que o Senhor Jesus ensinou aqui é orar por eles. E orai pelos que vos caluniam. Tome tempo em oração. Leve esta pessoa diante de Deus. Clame a Deus por ela, para que o Senhor mude o seu coração. Gaste tempo em vista nesta suposta inimizade, nesta perseguição, porque certamente ela é momentânea. Abençoai e não amaldiçoeis. Há uma ênfase de Paulo. 2 vezes ele fala abençoai, e depois ele diz abençoai de novo, e não amaldiçoeis. Irmãos, não cabe bem palavras de maldição na boca de alguém que é eleito de Deus. O praguejar, o desejar o mal. Não cabe bem para aqueles que o Senhor salvou e está conduzindo à eternidade celestial. O que cabe é ser uma bênção. O que cabe é falar bem das pessoas, é orar por elas. É isso que o apóstolo está dizendo nesse primeiro versículo, no versículo 14. Isto é ser uma bênção. Versículo 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui nós temos uma postura madura de alguém. Quem consegue fazer isso é maduro na vida cristã. Porque ele se alegra ao ver os seus irmãos prosperando, avançando. Ele tem prazer, ele não tem ciúmes. E chorai com os que choram. O que é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Incrivelmente, por causa da pecaminosidade do nosso coração, é mais fácil chorar com quem está chorando. Porque quando nós encontramos alguém aos prantos de uma situação difícil, logo nós nos juntamos a essa pessoa. Mas às vezes nós percebemos a maldade do nosso coração quando não se alegra com a prosperidade de um irmão, com a sua promoção, com uma bênção que ele recebera da parte de Deus. A gente pensa, puxa, poderia ser comigo. O nome disso, irmãos, é pecado. E nós devemos lutar contra isto. Para triunfar sobre o mal, nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra os resquícios de maldade que ainda existem no nosso coração caído. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus irmãos, aqui nós temos uma das tônicas do cristianismo. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros é ter uma profunda consciência de que todos somos iguais diante de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. Quando nós nos deparamos, quando nós chegamos diante do Senhor Deus, nós não chegamos com as nossas boas obras, com as nossas qualidades morais, porque elas não servem. Nós chegamos com Cristo. E todos fazemos isso. É por isso que oramos em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar através da obra de Cristo Jesus. Isso significa que todos somos iguais. Não há um melhor do que o outro. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. O orgulho é um problema. Condescendei com o que é humilde. O orgulho é algo que não pode existir na vida de um servo de Deus. E se existe, ele precisa, este servo, estar em conflito constante contra o seu orgulho. Nós precisamos acalentar no nosso coração um senso de humildade, uma consciência de que somos indignos. Abram rapidamente na carta de Tiago.
capítulo 2. Vamos ler o que Tiago escreve aqui, a partir do primeiro versículo. Tiago 2, versículo 1 em diante. Ele diz a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perverso pensamento? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos proibidos pela Escritura Sagrada de honrar mais a uns do que a outros no seio da igreja. Nós não podemos tratar um diferente porque esse tem mais do que o outro. Nós precisamos tratar todos com a mesma dignidade, porque em cada um dos nossos irmãos está a imagem de Deus, está a obra do Filho. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Por que nós estamos servindo a uns e não a outros? Às vezes nós temos a tendência de ajudar somente aqueles que podem nos dar algo em troca. Isto é pecaminoso, irmãos. Nós devemos lutar contra isto. Voltando ao nosso texto. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. A ideia é: vá até as dificuldades do seu irmão, condescenda com ele. Literalmente, agache-se para que ele consiga ser entendido por você, para que você consiga ajudá-lo na caminhada. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ideia é: não pense de si mesmo além do que deve. Em outro momento, a Santa Escritura diz: não sejam os teus lábios que te louvem, mas sim os de outrem. Orgulho, soberba, é sinal de queda iminente. A altivez de espírito precede a queda, diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, algumas lições práticas para a nossa vida até aqui. Sabe os seus perseguidores, aqueles que te perseguem? Você precisa falar bem deles. Ah, mas é difícil. Eu não consigo fazê-lo. Você precisa começar a treinar, a se esforçar. Por mais difícil que seja, porque a Escritura diz, Cristo ordenou, ser uma bênção para eles e não uma maldição. Fazendo isto, você começa a reverter a expectativa de ser dominado, de ser vencido pelo mal. Lembrando mais uma vez, o título desse sermão é Triunfando sobre o Mal. E a Escritura diz, vivendo o cristianismo e sendo uma bênção. Em segundo lugar, eduque o seu coração, para que ele se regozije, para que ele fique alegre com a alegria dos seus irmãos. É uma questão de treinamento, de educação, de vigilância. Saiba também chorar com aqueles que estão sofrendo. Esteja atento sobre o sofrimento dos irmãos, daqueles que perdem um ente querido, daqueles que estão passando por dificuldades. Quando um irmão perde um familiar, às vezes a gente vai, não sabe o que dizer. Pois bem, não diga nada, mas vá. Só a sua presença ali já significa muito, porque não há palavras nesse momento mesmo. Não há palavras de consolo, mas você foi, você tentou. Você mostrou que o irmão é importante para você e que a dor dele significa algo para a sua vida. Isso é ser condescendente. Por último, mantenha-se sempre humilde. E jamais pense que você é superior a alguém. Pois em Cristo somos todos iguais. Sabe, irmãos, a palavra humildade, ela é formada de duas palavras, humus e ildes. Humus significa lodo, terra, e ildes significa pés. A ideia é sempre com a consciência de que os nossos pés estão no chão. Sempre sabendo que viemos do barro e somos vasos de barro. Por isso não podemos nos orgulhar, acalentar essas coisas no nosso coração.
Vimos então que para triunfar sobre o mal, nós precisamos viver o cristianismo, a primeira parte do sermão, da outra vez, e agora nós vimos que devemos ser uma bênção. A segunda parte está a partir do versículo 17 até o fim. E nós vamos chamá-la de fazendo o inesperado. Para triunfar sobre o mal, você deve fazer o inesperado. E o que é isso? Diz a Escritura, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não torneis a ninguém mal por mal. A ideia aqui é que, em hipótese alguma, em circunstância qualquer, você deve retribuir na mesma moeda. Você não pode ter aquele sentimento: ah, é? Você vai ver. Isso não serve. Não retribua com a moeda chamada mal, chamada pecado, chamada lágrimas, chamada tristeza. Diz a Escritura: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E agora aqui a tônica no texto parece mostrar uma diferenciação da perseguição interna para uma perseguição externa. Porque todos os homens é muito abrangente. Os irmãos viviam em Roma, naquela cidade portentosa. E certamente o cristianismo começara já a ser perseguido de uma forma muito brutal. E nós sabemos da história. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É a palavra profeticamente já instruindo os irmãos. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser massacrados, mas vocês têm que lutar contra o desejo de vingar-se. Vocês precisam se esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, aqui tem uma condicional. Se for possível, a Escritura está dizendo, se está a seu alcance, mantenha a paz. Mantenha as fronteiras de paz, e não de intriga, e não de lutas. Meus irmãos, o Senhor Jesus, capítulo 18 de Mateus, ele disse o seguinte: se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Vai lá. Não é se você tem algo contra alguém, é se você sabe que alguém está pensando alguma coisa a seu respeito, talvez ele tenha entendido mal. Vá até ele. Não, vou ficar aqui. Deixa assim. Não. Procure, mantenha a paz. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Interessante que o apóstolo Paulo agora usa essa expressão, amados. Nós estamos estudando Romanos aqui, o pastor Adi já fez uma excelente introdução à carta, e nós já sabemos que Paulo não plantou essa igreja, Paulo nem mesmo conhecia esses irmãos. E o seu desejo era passar por lá, era apresentar-se, era ter um apoio para chegar à Espanha, como já sabemos, mas ele diz, amados, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Que amados são esses? Paulo os amava? Claro que sim, mas ele não tivera tempo de conviver com eles. A ênfase toda é que eles são amados de Deus. O Senhor os amou. E por isso Paulo os ama também. E ao lado desse amados, irmãos, aqui, amados, dai lugar à ira. Mas dai lugar à ira. Não se vinguem, amados. Mas dai lugar à ira. É interessante notar aqui. A construção bíblica
uma palavra tão bela, amor de Deus, amados, junto com a ira. Que ira? Dai lugar à ira. Não se vinguem, mas dai lugar à ira. Amados. Certamente também a ira de Deus, meus irmãos. No primeiro capítulo desta epístola, o apóstolo Paulo abre a Escritura Sagrada dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, contra os homens que detêm a verdade, pela injustiça. E a ideia literalmente é, a ira de Deus está se manifestando. Por que os homens choram hoje com as suas doenças? Por que a humanidade geme hoje? Deus já está manifestando a sua ira. Um dia Ele vai manifestá-la toda, no dia do grande julgamento. Mas o Deus que é um Deus de amor, também é um Deus de santa ira, de ira santa. Um Deus zeloso, que é fogo consumidor. Nos dias de hoje, se prega muito um Deus que, olha, um Deus de amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele te aceita assim mesmo. É assim mesmo, fique tranquilo. Mas esquecem de que Deus é um Deus de toda santidade. Quando Ele revela-se pela primeira vez ao seu povo como um coletivo lá no Sinai, Ele disse para Moisés, não toquem no monte, quem tocar vai morrer. Porque Ele é um fogo consumidor. Ele é amor, é sim. Mas a expressão máxima do amor de Deus está em Cristo Jesus. E quem está fora de Cristo Jesus está sob a ira de Deus. Quando nós, o povo de Deus, vem à igreja cultuar ao Senhor, com o que nós viemos aqui? Diante da face do Eterno, do Deus santo e zeloso. Nós viemos com a obra de Cristo. Somente. Cristo é necessário, irmãos. O amor de Deus está em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Há ira e condenação eterna. Não vos vingueis, ó vós, a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. E agora o apóstolo Paulo usa um recurso aqui para falar com aquela igreja lá de Roma. Este está escrito, traz a ideia. Foi escrito e permanece valendo aquilo que foi escrito. É isso que Paulo está dizendo nessa estrutura aqui. Foi escrito por santos homens de Deus e permanece, não foi abrogado. O que está escrito? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando um discurso de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. Deus diz, eu é que me vingo, não são vocês. Eu é que me vingo. A vingança pertence a Deus. Você sabe aquela expressão que se fala por aí, que a vingança é um prato que se come frio? Já ouviram? Não serve para nós. Nós não devemos nos vingar a nós mesmos, porque a vingança pertence ao Senhor. O Senhor se vingou dos egípcios. O Senhor se vingou da Babilônia. Duas potências que massacravam o povo de Deus. O Senhor se levantou até mesmo contra Saulo, o escritor desta epístola. Quando enfrentava a igreja, o Senhor o parou na estrada de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Quando alguém levanta-se contra um servo de Deus, ela está se levantando contra Deus. É por isso que nós devemos descansar nas mãos de Deus, sabendo que Deus é quem pode retribuir com santa medida. Tão somente. Vingança não pertence a nós, meus irmãos, pertence a Deus. Saibam disso nesta manhã. Não se vinguem. Se alguém está planejando vingança com alguma coisa que aconteceu, esqueça isso. Chore, peça perdão a Deus, entregue nas mãos de Deus. Se pudéssemos resumir esta última parte aqui, fazendo o inesperado, em uma única frase, resumiríamos dessa forma: confie em Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. Porque a vingança pertence ao Senhor. Os dois últimos versículos. Aí ele cita agora um outro texto do Antigo Testamento. Provérbios, ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos,
É muito difícil de saber o que Salomão estava querendo fazer referência aqui, de onde ele tirou isso. Mas é muito possível que a ideia é que aqueles que não se arrependem depois de serem alvos de tanta benevolência do povo de Deus, de serem benditos, de serem alvos de oração e não se arrependem, eles sofrem um prejuízo muito terrível. Esta ideia de que porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, muito provavelmente é aquilo que os persas registraram em determinado tempo da história. O que está registrado lá pelos persas? Não que isso tenha surgido com eles, mas que eles registraram em seus códigos de leis. A punição era a seguinte: alguém que merecia um castigo terrível, um castigo de morte, que não merecia mais perdão, que não tinha mais jeito de sair ileso da circunstância. A pena sobre ele era que ele era colocado diante das autoridades e era derramado sobre a cabeça dele um balde com um tipo de betume, de pinche, fervendo. Aquilo caía na cabeça da pessoa. Uma morte terrível. Brasas vivas sobre a sua cabeça. A ideia da Escritura aqui, irmãos, não é que nós devemos fazer o bem para as pessoas, para que elas sofram dano, não, muito pelo contrário. Mas o fato é que se elas não se arrependerem diante de tanto bem, a vingança de Deus é certa. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Portanto, tome medidas para jamais se vingar. Se esforce para sempre fazer o bem a quem te persegue. E saiba que se essa pessoa não se arrepender, ore para que ela se arrependa. É isso que acontece. É terrível. O sofrimento é terrível. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui estão mais duas ordens apostólicas. Ele encerra com uma ordem dizendo: não sejam vencidos pelo mal, mas avancem sobre o mal, mas vençam o mal com a prática do bem. Tudo que lemos, desde o versículo 9, primeiro sermão, até aqui, são verdades para que triunfemos com relação à maldade deste mundo. Viver o cristianismo é importantíssimo. Abençoar as pessoas é fundamental. E o que é fazer o inesperado? É quando o teu inimigo bate a tua porta e diz assim: eu preciso de ajuda. E você olha assim e diz: é agora. Eu tenho oportunidade. Você não se vinga. Você estende a sua mão. Se ele tem fome, você dá de comer para ele. Se ele tem sede, você dá bebida para ele saciar a sua sede. Você faz o inesperado. Na dramaturgia, a gente percebe muitas vezes, em alguns filmes, as pessoas, quando têm a oportunidade de acabar com seus inimigos, elas o fazem. No ano de 1972, foi lançado um grande clássico, um grande filme, que alguns com certeza já assistiram, porque foi muito premiado. E é uma frase interessantíssima dita nesse filme. O filme é a trilogia O Poderoso Chefão. O chefe da máfia italiana, ele diz uma frase que ele ouviu do seu pai, o Dom Vito. Quem fala é o Marco Corleone. E ele diz assim: meu pai me ensinou que os amigos precisam estar bem próximos, mas os inimigos mais próximos ainda. Por que ele disse isso? Por que os inimigos têm que estar mais próximos ainda? Porque a ideia do mundo, dos pecadores que não estão arrependidos, é eliminar os seus adversários, é vigiá-los e, na melhor oportunidade, acabar com a vida deles. Mas a ideia do cristianismo, daqueles que têm uma nova mente, está aqui, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas avance sobre o mal fazendo o bem. Como que se vence um inimigo, irmãos? Amando-o. Quando nós estávamos com sede e éramos inimigos de Deus, Cristo desceu do céu e disse: eu sou a água da vida. Quando nós estávamos com fome,
Cristo também, já na terra, disse: eu sou o pão que desce do céu. A Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus, e o que Deus faz? Ele nos ama, Ele dá o seu Filho, para que nós fôssemos saciados. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos amando, nós estamos o adorando. Por que nós o amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Você quer vencer os seus inimigos? Ame-os com toda a força do vosso coração. Faça o inesperado. Sendo assim, lute contra o desejo de retribuir na mesma moeda. Surpreenda os seus inimigos. Lembre de como Cristo agiu com você. Quando você era o seu inimigo, Ele morreu por você. Segundo, confie na soberania de Deus, dando lugar à ira de Deus, não à sua ira. Guarde a sua ira. Dê lugar à ira de Deus, que é santa, porque Ele pode retribuir em medida justa e vai fazê-lo com toda certeza. No que depender de você, faça de tudo para conquistar os seus inimigos. Os irmãos lembram da Fraulein, que estava diante do seu algoz, na porta da igreja? Ele convertido, com a mão estendida para ela com lembranças terríveis, porque ele a maltratara no campo nazista. Ele estende a mão para ela e diz: você pode me perdoar, Fraulein? Eu sei que Deus já me perdoou, e a sua palestra foi linda. Deus perdoa os nossos pecados. Fraulein diz, então: eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: que perdoemos a todos que nos feriram. Abre aspas, se não perdoardes os homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, diz Fraulein, com o meu coração dominado pela frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, disse ela. Supliquei então. Silenciosamente ela disse: eu posso levantar a minha mão. Pelo menos isso posso fazer. Dá-me o sentimento, Senhor. Eu vou levantar a minha mão, disse ela. Então, sentindo-se um robô, ela está falando, coloquei a minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida, do seu algoz. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos as mãos um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Irmãos, se você está esperando sentir para perdoar alguém, sentir para perdoar os seus inimigos, você nunca vai perdoá-los. Você precisa levantar-se e ir até eles. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é estranho à nossa natureza caída. Nós não aceitamos o perdão e não sabemos perdoar. Mas a graça de Deus em nós nos capacita, nos coloca diante dessas circunstâncias para que perdoemos. Mas à noite os irmãos vão participar da ceia do Senhor, do vinho e do pão. Se existe algo, use o tempo que tem até a noite para tomar a iniciativa, para perdoar. Vemos nesse sermão que para triunfar sobre o mal, nós precisamos viver o cristianismo. Precisamos abençoar e não amaldiçoar. E, sobretudo, precisamos fazer aquilo que ninguém espera. A obra de Deus na nossa vida é isto. Que Deus os abençoe. Amém.